Olá, gente, estamos mais aqui para mais um episódio da série especial do Educanva sobre estratégia de aprendizagem. E não sei mais quantos foram, então são bastantes. E a gente está hoje falando sobre o que, Fred? KWL. KWL, cara. Isso Não é fale ainda. Calma. estação de rádio. Segura, o que é KWL? Ele juntou KW, podia Y, acabou, Podia ser. KWY. É, KWL é bonito. claro. Bem, vamos lá. Essa é uma série especial, temos o e-book para todas as séries, então seja bem-vindo e você tem material complementar aqui. E estamos em todas as plataformas, temos o YouTube, então seja bem-vindo, você está vendo no YouTube, temos no Spotify, temos o blog e qualquer outra série. Temos sobre isso também no TikTok e no Instagram. Lembrando que a gente tem os Reels, temos os TikTokers e temos o Short. É isso. Short. A gente vai fazer de tudo para as pessoas abrirem na cozinha e cair um podcast sobre estratégia de aprendizagem. Fred, Muito bom. KWL. KWL. Além de Washington Lemos, significa o quê? Poderia O K? ter sido, né? Poderia ser ser. FW. Olha, FWL. Ah, não, foi Verdade. KWL. Então, o KWL é uma estratégia que a gente usa para organizar a nossa sala de aula, nossa aula. Então, às vezes, a gente não se preocupa onde o nosso aluno está para começar a nossa aula. E o KWL é uma forma da gente organizar isso tudo. Esse onde é um onde epistemológico. Sim, claro. Não é na cadeira Sai 7. aqui Marília do lado para saber. Exatamente. Então, a gente vai fazer uma tabela. Então, a gente faz uma tabela no quadro, Sim. onde a gente vai ter essas três letrinhas, KWL, K para o que sabe. Então, Então, é de know em inglês. Não, Então, achava que era sabe. knowledge. Ou knowledge também pode ser. W, que é que as crianças querem saber, os nossos alunos querem saber. Então, W vem de want. E o L, do que eles aprenderam, vem de learn. Legal. Então, KWL, a gente vai colocar isso lá no quadro. Obviamente, a gente não vai ocupar esse quadro inteiro ali, a gente pode deixar num pedacinho No do cantinho quadro. ali, né? E o cada, ou talvez no próprio projetor, quem sabe. Aí Pode deixa ser o quadro livre. Como é que funciona isso daí? Primeiro, quando que a gente vai usar isso? Então, a gente vai usar o KWL quando a gente for introduzir algum assunto novo. Então, é uma boa maneira para isso Começar mesmo, uma de começar, para saber onde o aluno está. A gente pode usar isso para revisar, que já fica um pouco diferente a dinâmica, né? O que as crianças já sabem. E também a gente pode usar isso para um projeto, uma pesquisa. A gente, esse cara aí, é o que a gente faz naturalmente quando a gente está dando uma aula ou uma palestrinha. Pelo menos o que, quando a gente fala, nossa, esse professor tem uma organização, precisa ser organizado, que é, primeiro precisa saber o conhecimento prévio do aluno, então, que é o K. Isso. Esse cara sabe desse negócio aí que tá trazendo, né? Aí depois, quais são as expectativas dessas pessoas em relação à aula de hoje, em relação... vou dar a aula sobre Revolução Francesa. O que as pessoas querem saber? O que é a expectativa dela em relação a isso? Para eu gerenciar e até entender isso. Depois, qual é o resultado final disso aqui? Tem muito a ver, Marília, eu acho, e você que tá aqui vendo, com o One Minute Paper, né? É uma boa estratégia para usar junto com o One Minute Paper em algum momento lá. Se você não sabe o que é um One Minute Paper, tem dúvida, tem link em algum lugar aí. Já passou esse episódio. Uma coisa legal, só aproveitando que vocês falaram de o aluno estar cognitivamente, né? Essa estratégia é uma das estratégias muito boa para, se a turma não confia em você, ela é legal para ganhar confiança. Então, se você fizer isso, se você perguntar o que o aluno não sabe e não acreditar nele, vai perder um pouquinho, né, o negócio. Então, na hora que você for lá e colocar, o que você já sabe? Ele vai falar uma coisa lá. Pode ser que você, como professor, pro seu olhar, você não acredite. Você tá falando que sabe isso, mas ele não sabe. Mas ali no momento você vai com ele, vai dar toda a tua confiança, porque se os alunos começarem a confiar em você, aí o negócio funciona melhor ainda. Verdade. E aí nós temos alguns passos aí, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, né, depois de ter a tabela pronta ali, é perguntar para os alunos o que eles sabem. Então eles vão fazer ali vou dizer brainstorm, mas eles vão dizer as palavras ou os conceitos que eles já ouviram falar sobre aquele tema. Então, primeiro a gente vai introduzir o tema, né? Dizer, hoje a gente vai falar sobre Revolução Francesa. E aí, esses alunos vão começar a falar sobre liberdade, fraternidade, não sei das coisas. Igualdade. É isso? Aprendi! Depois de 1000 anos educando, isso é uma coisa que eu aprendi, a Revolução Francesa. É isso aí. Então, nós vamos ter aquelas palavras ali que os alunos já sabem. A partir dali,
a gente deve intervir um pouco para poder, claro, resgatar aquelas palavras ali dos alunos, talvez fazer um legal. outro falar sobre aquele assunto, e aí sim a gente coloca o que eles querem saber sobre aquilo. Legal. Porque às vezes eles já sabem a palavra, eles sabem sobre a fraternidade, mas não sabem o que quer dizer. Isso. Então, eu quero Isso saber, aí. mas onde que era usado isso? Por que que eles falavam Legal. isso? Então, a coluna do meio, do W, geralmente é feita ali de perguntas. Aham. E não só de palavras. Os alunos, com certeza, vão ter ali questionamento. A última coluna do L, né, do Learn, é para ser usada pelos alunos durante a aula. Então, a gente pode, obviamente, para não interromper a aula ali, enquanto você está dando a sua aula, a partir do que os alunos já sabem, os alunos vão anotando ali o que eles aprenderam. Ali, Então não né? preciso fazer só no final, então faz sentido. Os alunos já vão anotando, talvez num papelzinho fora ali, anotando o que eles aprenderam. E aí no final, sim, a gente volta nesse L, pega tudo isso de volta, todas essas informações, e aí conclui a nossa aula. Tipo assim, E aí- durante a aula, essa última tabela, durante a o aula? L, ele fica, o aluno ele pode ir preenchendo ali durante a aula, fala, agora eu sei isso. Ah, E ele que pode maneiro. escrever, a gente pode pedir Então pode no ser uma final. coisa que tá com ele na mesa. Pode também, claro. Claro. E ele pode levantar, botar no post-it lá no quadro e botar Pode também. Pode olha. também. Isso é Legal. Maneiro. dependendo da idade, fica muito legal também. É, me sinto seguro com isso. É, Vai, coloca lá o que eu tô post-it. feliz. Isso aí, muito bom. Muito E legal. aí temos alguns perigos aí. E o perigo que eu acho o maior de todos é a aula ficar travada no conhecimento dos alunos ali. Como- Então, se o aluno já tem um certo conhecimento sobre aquilo, você não consegue desenvolver o que ele já sabia. Sim, né? se Você aprofundar, fica- trazer pra ele, né? aprofundar é a palavra, exatamente. Se você não se aprofundar naquele assunto, fica sem sentido ter feito, né? Eu tenho que pegar o aluno em algum lugar e entregar em outro. Sim. Né? Ajudá-lo a ele chegar no lugar. Gotskin. Ah, eu vou falar uma frase do Rômulo disso aqui, ó. Posso falar? Claro, por favor. Rômulo, um abraço. Vou citar. Você, tô brincando. Tá aqui. Se eu não sei, ele... Tá aqui. Não, que ele fala. Gente, tô na citação livre, tá? Pode estar alguma palavra errada. Você pode estar fazendo Não sei paráfrase. aonde você está, preciso saber. Sei que está em um lugar diferente que eu estou e eu preciso ir até você para te convidar a ir a novos lugares, cognitivamente, né? Essa é a ideia Isso dessa aí. frase. E eu acho que ela representa isso. Enquanto eu não sei exatamente aonde o aluno tá, eu não consigo ir lá e chamar ele para tentar ver outra coisa. E o Rômulo não escolheu a palavra convidar aleatoriamente. né? Exatamente. Eu botaria arrastar, mas ele sabe que tem que ser convidado. Tem mesmo. que ser, O porque cara não só vai adianta. pra onde ele quer. Isso aí. Tem mais um perigo, que é isso ficar automático. Então, isso não é para ser usado. Dá pra virar uma tabela de gente, aqui mais um toda hora, dia, o que a tal, gente que- sabe disso aqui? Não, porque senão vira corriqueiro o negócio e Legal. perde o sentido Legal, também. entendi. Então, acho que é sempre importante você usar isso em momentos específicos ali, principalmente. Início, fechamento, ou revisão, no Revisão caso. é bom, hein? Não, e Vou quando usar. você quiser também entender. Por exemplo, olha, preciso alinhar minha trajetória do ponto de vista do Rômulo. Tô convidando e esse cara não tá vindo. Eu preciso fazer um diagnóstico. Isso aí. Cara, isso, ó. Isso Ó. dá trabalho. Ó. Onde que eu uso isso geralmente? Mas sua observação, Fred, tocou um ponto desculpa. muito legal aqui. Essa é uma dinâmica que realmente não é para fazer todos os dias, mas, por exemplo, o Ask Tree Before Me ou Ask Me Before Ask Tree Before Me. Ask Tree Before Me. Ela já é uma legal para você criar uma rotina com os alunos sempre Sim. que eles estiverem fazendo uma Sim. atividade. Que é uma outra que a gente tem aí, gente. Procura aí, tá no canal do Tá Educanvas. aqui em algum lugar. Pergunte 3 antes de mim, né? E é muito legal E mesmo. de metida B você botou o nome em inglês, mas porque Porque a gente veio em inglês, colocou né? em o nome. inglês. É, porque eu acho que é Sim, assim. mas E a é o gente que não mais- conseguiu traduzir legal ainda. Não ficou Pergunte- também. Pergunte 3 antes de mim. Pergunte não 3 ficou antes de mim legal. no rima. Se você tem uma rima legal pra Ask Tree Before Me, Comenta aqui. comenta aqui que a gente usa o seu nome. Então, dentro dessa trajetória que a gente está fazendo de dinâmica, vai ter coisa que você vai usar todo dia e vai ter coisa que vai usar só esse completando. caso- Você falou que é legal. Por exemplo, eu sou professor de matemática. Quando que você usou? Eu uso, na verdade, quando estou dando aula de matemática, na geometria. Por quê? Porque eu dou aula para o ensino médio. Então, esse aluno já teve geometria na vida dele. Eu não vou ficar repetindo, coisa que eu posso até repetir, mas não faz sentido eu perder tempo com coisas que os alunos já estão sabendo, Que já é um está quadrado. consolidado. Então, o que eu faço geralmente... O pessoal da matemática não existe pergunta boa. Então vamos começar a ter a nossa aula de geometria. Quando eu entrei na faculdade eu tive isso, né?
Entrei na faculdade de engenharia, em tese, eu sabia geometria. Aula 1, ponto. Ok, não acabou essa aula, né? Já sei que é o ponto, Eu sei que é o ponto. Aí ficamos 4 horas definindo o que era ponto. Novos Aí, mundos depois se que abrem. terminou, você fala assim, agora a gente vai calcular a distância entre os dois. Que depois nós chamaremos de reta. É. Depois ligaremos esses dois pontos e isso chamaremos de reta. Mas faz isso mesmo. Mas aí você aplicou com geometria. É com geometria, maneiro. então geralmente circunferência, né, quando a gente vai falar. Então a gente eu faço esse KWL para isso. Então eu geralmente já sabe o que é, já ouviram falar, né, pi, eu já ouvi como é que é? Comprimento, circunferência, diâmetro. essas coisas. Tá. E aí, é tranquilo, né? Você entende que aí depois o W ele fala, mas por que o pi é assim? Por que o pi é Aí você já fala, não temos a menor ideia. Você que é assim. Acontece. Acontece isso aí. Então, e assim vai indo a aula. Então é uma boa forma de usar isso na matemática. Pois Acho que dá pra usar em tudo mesmo. Não, sim. Com certeza. Eu acabei de pensar um monte de coisa aqui que eu já deveria ter usado e não usei. Não, e eu também pensei aqui que acontece naturalmente, agora puxando também para a área de exata, que é ali na física. Porque como você sabe, nós professores sabemos, vão vir conceitos que no dia a dia a gente confunde, por exemplo, o que é força, o que é massa e o que tudo isso é natural que eles fundam, nem sei se a palavra certa é confundir, eu preciso estabelecer uma nova conversa com esse aluno. Então, eu acho que saber que ele fala que quando ele pesa massa, é legal a gente ter essa conversa, né? Falar, ok, tudo bem, isso aqui a gente vai usar outras palavras para isso. Então, realmente, eu deveria ter usado 10 anos depois. O professor falando aqui, esse W ele não precisa ser só preenchido pelo professor, pelo aluno, no caso, né? O professor pode intervir nessa... conduzir, né? Conduzir no W, né? O que vocês querem saber. Porque pode ser que os alunos falem, não quero saber nada. Ah, quer sim, pô, tão legal aqui, a área do olha circo. só. A área do círculo é bacana. Por que não querer calcular, saber que a área calcula-se pela integral? Claro que você quer, até porque cai na prova, tô brincando. Mas vale a pena experimentar. É bem mais legal saber sobre Robespierre, quem era Robespierre. Isso aí. Ai, Deus. Se você tá querendo experimentar isso aí já agora, depois da aula aqui, depois desse podcast, você tem aí o e-book que vai te ajudar com tudo isso, se você quiser se aprofundar, tá certo? Aí. Lembrando, o e-book tá de graça, só de graça, é verdade. Só baixar aí. E aí já tem lá o passo a passo, vai estar tudo muito E não bonitinho esquece de comentar, se você usar, né? Comenta aí como é que tá fazendo, usou, não usou, indicou para alguém, marca alguém na publicação para essa pessoa ver também, né? É legal, porque a ideia é o sentimento de comunidade. Gente, se inscreva no canal. Beijo e até o próximo podcast. Comenta, curte, dá like, segue e compartilha. Beijo. Beijo.